Graças e paz, igreja. Amém. Esse ambiente é tão precioso. Como o pastor disse, não vamos perdê-lo. Eu gostaria de lhe convidar a ainda respirar um pouco dessa atmosfera. Ela é necessária para que nós possamos entender o que o Espírito quer falar conosco nesta noite. Se você puder, tem algo que o pastor fala e eu acho interessante porque eu gosto também. Se você puder, olha para a pessoa que está do seu lado. Quem não gosta de fazer isso, ou suporta ou procura outra igreja, né? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o amigo do rei também é meu amigo. Olha para o outro lado e diz: e você é amigo do rei? Então você é meu amigo. Queridos, o Senhor tem nos conduzido por um tempo especial, um tempo diferente. Eu consigo perceber uma jornada que Ele tem tomado a sua noiva, a sua igreja, a sua casa pela mão e tem nos ensinado a caminhar. E isso é precioso. E eu não queria sem convidá-lo para estar aqui conosco mais uma vez. Será que você pode fechar os teus olhos e por mais 1 minuto, ou 2, ou 10, eu não sei, coloca teu coração na presença do Senhor. A palavra que você vai ouvir, ela não é para ser ouvida, ela é para ser experimentada. Ela é para mudar rotas, destinos, comportamentos, decisões, valores. Há muita coisa que o Senhor quer fazer nesses dias na nossa vida. Espírito de Deus, Tu tens liberdade aqui entre nós. Senhor, que a Tua palavra ela possa ser liberada com liberdade, com ousadia, com intencionalidade. Espírito Santo, passeia no meio dessas cadeiras. Visita alguns corações que estão aqui e que precisam ser reavivados, reativados. Há lágrimas que serão enxugadas nesta noite. Há homens e mulheres que serão visitados pelo Espírito, que serão atraídos outra vez para um lugar único, um lugar de intimidade. Há pessoas que irão ouvir pela primeira vez uma palavra que irá arrebatar seu coração. Espírito Santo, eu oro para que nenhum coração se perca nesta noite, nenhum se desvie, que não haja, Senhor, nenhum desvio de atenção. Conecta o nosso coração ao Teu, fixa os nossos olhos nos Teus. Enche-nos nesta hora de um temor e da Tua presença. E insere-nos num ambiente celestial. Derrama da atmosfera do céu neste lugar. Dá-nos a oportunidade de Te ver nesta noite, Senhor. Revela do Teu Espírito para nós. Passeia no nosso meio, Espírito Santo. Passeia entre essas cadeiras, descobre alguns corações, encontra alguns corações que estão famintos por Ti, alguns que têm orado por mais fome e mais sede, alguns que têm pedido para serem avivados, outros para serem reavivados, outros estão orando para serem libertos, outros estão orando para Te ver. Há tantas orações que sobem ao Teu coração, e o Senhor conhece todas elas, e colhe cada uma delas. Eu oro para que nesta noite, assim como cada coração é revelado a Ti, que também o Teu coração seja revelado a cada um de nós nesta noite. Que seja verdadeiro este tempo que estamos na Tua presença.
Ah, Jesus, Tu és maravilhoso. Será que você poderia tirar um minuto e lançar ao Senhor algumas palavras de amor? Que elogios você tem para elevar o teu coração nesta hora? Que palavras você poderia dizer ao teu Senhor? Santo, 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 lindo, verdadeiro, eterno, o meu amado, o meu amigo, o amado da minha alma. Não há outro como o Senhor. Não há ninguém a quem eu deseje mais. Não há ninguém que tenha dado sentido à minha vida, ao meu respirar, ao meu mover, a tudo que eu tenho para dizer, orar, falar e fazer. Toda a minha casa, ela serve a Ti, Senhor, porque somente Tu és digno e não há outro como o Senhor. Jesus, Você é único. Eu sou Teu, Tu és meu. Eu tenho tudo de Ti, Tu tens tudo de mim. E nesta noite eu quero ter uma experiência ainda mais profunda contigo. Mais profunda, mais profunda. A sensação que eu tenho é que eu tenho algo para falar, mas que ao mesmo tempo o Senhor, Ele quer transmitir algo. Então esteja atentos, queridos. Nós estivemos no ano passado, o ano da construção. Que ano tremendo, e para nós em Campina foi algo muito peculiar, porque nós de fato estávamos num tempo de construção de todas as coisas. De identidade, de corpo, de visão, não de divisão, mas de visão, de movimentação, de intencionalidade, de entender qual era o propósito, o chamado e a maneira que Deus queria se mover em nós e através de nós. E eu acho que o ano da construção começou para nós em 2023, mas eu não sei quando vai terminar. A gente tem que ir acumulando as palavras proféticas, né? E algo precioso é que nas últimas semanas, a sensação que eu tenho é que todas as vezes que eu pude trazer uma palavra para os irmãos em Campina Grande, eu sempre falei uma coisa só e de uma coisa só. Um texto que, se você puder abrir a sua Bíblia, está lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. E algo que Deus falou muito ao nosso coração, os irmãos de Campina vão lembrar bem, principalmente os homens, nossas mesas de homens aí, maravilhosas, é que todo mundo pode construir. Será que você pode dizer isso comigo? Todo mundo pode construir. Não, não é possível. Pensava que era só lá em Campina, que a gente tem que pedir a segunda vez também, né? Tá, vamos lá. Você pode dizer comigo? Todo mundo pode construir. Sim. E esse texto, ele é interessante, você não precisa abrir. Mas se você, na verdade, você pode abrir em Mateus capítulo 7. Mas se você for olhar um pouquinho da passagem, do que está acontecendo nesse início do livro de Mateus, você vai perceber que no capítulo 3, vem João Batista e depois Jesus é batizado. No capítulo 4, acontece a tentação do deserto, onde Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E logo em seguida, quando ele retorna do deserto, a Bíblia diz que ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, algo acontece, porque a pregação de Jesus, ela é um pouquinho diferente da nossa, mas a gente chega lá também. A pregação de Jesus, ela era uma coisa que ninguém nunca tinha ouvido. Na verdade, todos já tinham ouvido, mas nunca tinham visto a manifestação
de uma autoridade, de uma palavra dita com autoridade. Então eles diziam: parece que a gente já ouviu, mas o jeito que ele fala é diferente. E quando ele começou a manifestar sinais e maravilhas, então, o que é que acontece quando você junta uma palavra poderosa com sinais e maravilhas? Qual o resultado? Diga assim comigo: uma multidão. Gente, todo mundo gosta de um pregador que tem fogo no peito, não gosta? Alguém que tem uma chama, alguém que parece que está falando com você quando está pregando, parece que ele está contando a história daquilo que ele está vivendo. Isso é uma chama sendo transmitida para provocar um incêndio. É uma fagulha que sai de um coração que está em chamas para outro coração, e isso provoca um incêndio. Jesus era um incendiador, ele provocava isso nas pessoas. E enquanto ele ministrava e também ali realizava sinais, as multidões se ajuntavam. E é interessante que ele tinha sempre uma palavra para as multidões. Então no capítulo 4 de Mateus, ele começou a pregar e começou a juntar as primeiras multidões. E depois vem o capítulo 5, as bem-aventuranças, e ele começa a trazer alguns direcionamentos, algumas palavras, algumas instruções, algumas revelações, alguns entendimentos novos daquilo que as pessoas já conheciam, mas que não entendiam e nem viviam. E no capítulo 7, a partir do versículo 24, ele falou a respeito do homem prudente e do homem insensato. E apesar dessa introdução, eu não vou falar sobre esse texto. O texto está só na introdução, mas eu quero tentar colocar você no ponto-chave. O prudente e o insensato. E eu quero ler o texto rapidamente. Versículo 24. Vai projetar? Vamos ler como está projetado para ficar todo mundo igual. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinham seus alicerces na rocha. Próximo. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E grande foi a sua queda. E o ponto-chave desse texto é como devemos construir. Ele falava isso para uma multidão. E o mais interessante, ele tinha acabado de chamar os seus discípulos, alguns deles já estavam lá, mas eles ainda faziam parte da multidão. Não havia muita diferença entre eles e todos os demais, porque todos estavam ouvindo pela primeira vez. Então Jesus falava para todos, e ele dizia assim: todos podem construir. E eu me lembro que esse texto você pode aplicar de muitas formas diferentes e em muitas áreas na sua vida. O que é uma construção? O que é uma casa? Pode ser o seu casamento, pode ser o seu negócio, pode ser o seu ministério, pode ser qualquer coisa relacionada a você. Tudo aquilo que você realiza é algo que você constrói. E Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, está construindo sobre a rocha. E se constrói sobre a rocha, permanece. Mas o que é mais interessante é que Jesus, ele disse uma chave ou um princípio, um fundamento precioso: aquele que ouve e pratica. Ouvir e praticar diz respeito a uma instrução. E instrução é algo que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode ouvir uma instrução e cumprir. Não é necessário acreditar. Não é necessário nem ter uma religião. Você concorda? Se ele disser: um homem que olhar para outra mulher com intenção impura no coração, esse já adulterou.
Se um homem que não é cristão resolver cumprir esse princípio, é válido? É um princípio. Ele vai colher frutos daquilo ali? Vai. O seu casamento vai ser melhor? Vai. Porque Jesus ensinou um princípio. A minha palavra, ela é fundamento. E se você obedecer esse fundamento, você vai prosperar naquilo que você construir. Mas eu repito, isso aqui ele falou para a multidão. Todos podem construir algo. Alguns vão construir sobre a rocha, outros vão construir sobre a areia, mas todos vão construir algo. E até aqueles que constroem sobre a rocha, eles estarão realizando algo, e muitas vezes diz respeito a si mesmo. Pelo menos, eu sei que há tantos entendimentos e tantas maneiras que o Senhor pode nos revelar esse texto, mas a maioria das vezes, eu particularmente, Augusto, apliquei esse texto sobre as questões da minha própria vida. Recentemente eu estive falando ali com os homens em Campina, e falando para eles a respeito disso, sobre esse texto e sobre o fundamento que era a palavra. E eu disse: vocês precisam construir um fundamento para a sua vida e a sua casa. Foi algo que Deus tem falado conosco nas últimas semanas. É tempo de colocar em ordem a sua vida e a sua casa. Eu achei interessante porque o pastor Nilson ontem, ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse assim: Deus está colocando em ordem a sua casa. E ele disse, e colocar em ordem a sua casa quer dizer, eu, a minha família e a igreja. 3 níveis. E o Senhor tinha falado sobre 2. Esses últimos dias, coloca em ordem tua vida e tua casa. Então nós estivemos falando sobre fundamentos. Família, homem, caráter, posicionamento. Só que a palavra que queimava no meu coração até o dia 31 de dezembro era essa. E só tinha isso para dizer. Mas quando o Senhor trouxe a palavra ou a declaração profética para este ano, a sensação que eu tenho é que Ele descortinou uma outra parte. Não tem quando nós estamos nas estações do ano? Eu sei que aqui em João Pessoa vocês só tem 2, né? Como é? Quintura e mormaça, é isso? Dia desse o pastor Alex foi visitar a gente lá em Campina. A gente se reuniu lá no terraço para comer uma pizza. Era 8 horas da noite, ele estava com frio, tendo o queixo. Eu digo, é de uma pessoa. Em Campina nós temos uma certa mudança de temperatura no inverno. E é interessante que você percebe que de uma estação para outra não vira uma chave. No calendário acontece. Dia 31 é uma estação, no dia 1º é outra. O calendário ele vira uma chave. Mas na nossa vida a realidade é assim que acontece. A temperatura ela está 40 graus num dia e 15 no outro. Não. Acontece uma transição, uma variação. E a sensação que eu tenho é que a palavra, a declaração profética, o ano Betânia, o lugar dos amigos de Jesus, ela foi no calendário ativada no dia 31. Mas na atmosfera ela já vinha sendo ativada. Na atmosfera o Senhor já estava transicionando. A temperatura já mudava. O ambiente já era novo. As músicas já eram diferentes. Porque a gente não canta o que gosta, a gente canta o que Ele quer ouvir. Então havia uma mudança, uma variação de temperatura, de ambiente, de intenção. As pregações ou as mensagens, elas começavam a apontar numa nova direção. E outra vez, ontem a gente teve um tempo de mesa muito precioso e o pastor Nilson, ele falou algo também precioso. Ele disse assim: o homem sábio, ele consegue entender o tempo e o modo.
Porque se ele não entender o tempo do Espírito, ele não vai saber o modo, a maneira de se movimentar. Ninguém se movimenta por aquilo que gosta ou que quer. É necessário entrar dentro de um tempo em que o Espírito abriu uma janela e você entra por ela. E você começa a navegar com Ele naquilo que Ele quer dizer, fazer, falar, cumprir, se movimentar, realizar. E isso tem a ver com a sua noiva e com a sua igreja. E o que eu entendi foi que esse tempo, onde Mateus 7 foi algo que queimou no nosso coração por muito tempo, começou a haver uma mudança de estação nas últimas semanas de 2023. E quando foi, eu creio que na segunda pela manhã, o pastor disse assim: estejam prontos, né? Porque vocês podem pregar qualquer dia. Eu pensei que lá na quarta, quinta-feira, quando faltasse algum pregador, né? Mas olha só, foi mais cedo. Mas o que é que acontece? Quando eu abri a palavra e li esse texto de Mateus 7, eu lembro que eu tive uma sensação do Espírito Santo falando assim: aqueles que me amam, guardam a minha palavra. E eu conectei com esse texto, porque ele fala: aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e obedece. E quando o Espírito falou: aquele que me ama, guarda, imediatamente eu entendi que havia uma transição acontecendo. Novamente, guardem isso. Esse texto de Mateus 7, Jesus falou para uma multidão. Mas se você puder pegar a sua palavra e a sua Bíblia e folhear um pouquinho para frente, e ir lá para João, o Evangelho de João, capítulo 14, você vai perceber algo muito precioso. João 14, a partir do versículo 15. Só para que vocês entendam, em João, no capítulo 12, é aquele texto precioso que a gente cantou hoje, a gente tem cantado e falado, quando Jesus foi ungido em Betânia. Diga assim comigo: Jesus passou por Betânia. Ele reuniu alguns amigos. Fala, ele reuniu alguns amigos. E todas as vezes que ele reúne alguns amigos, ele revela coisas íntimas. E é interessante, ele passou por Betânia no capítulo 12. No capítulo 14, eu creio que ele já não estava mais em Betânia, mas a partir do versículo 15, ele disse assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluia. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao... Espera aí, você pode ler isso aqui comigo?
Você me ajuda? Lê comigo, querido. 1, 2, 3 e... Disse então Judas, não Iscariotes, vai. Senhor, mas por que te revelarás e não ao... Posso te dar uma chance de fazer diferente? Diz assim, por que te revelarás a mim? Eu queria te chamar para que você se sinta como se você estivesse nesse momento numa reunião íntima, numa mesa. E está alguns amigos íntimos de Jesus. Pedro está lá, João está lá, Mateus está lá. E diga assim comigo, eu também estou nessa mesa. Eu também estou nessa mesa. E se você puder, diga assim comigo, tira não. Senhor, mas por que te revelarás a mim? Fala, mas por que te revelarás a mim e não ao mundo? Antes que eu continue, você percebe que há algo peculiar nisso aqui? Quando Judas fez essa pergunta, você acha que Jesus estava diante de uma multidão? Você acha que Jesus estava diante do mundo? Você acha que Jesus estava no monte falando para todos? Ele falava para quem? Para um grupo íntimo, um grupo pequeno, um grupo que chegou até aquele dia, que caminhou com Ele, que persistiu com Ele, que o amou, que foi capaz de ouvir as palavras duras que Ele dizia, as loucuras que Ele falava, as revelações que estavam muito além do entendimento deles, os conflitos que Ele provocava, as encrencas e desavenças que eles entravam por causa dele. E eles persistiram. E no momento de intimidade, Jesus resolveu revelar algo que Ele só revelou para um grupo pequeno. E Judas achou estranho. O Senhor tem falado para multidões, mas por que isso? O Senhor resolveu revelar para nós e não para o mundo. Porque me parece que o mundo precisa saber disso. E olha que interessante, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Ah, queridos, não, pelo amor de Deus. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Deixa eu te dizer algo. Talvez você acha que o que está acontecendo aqui é com Judas. Jesus não está mais falando com Judas. Ele agora está falando com você. Jesus, por que o Senhor resolveu revelar isso para mim e não para o mundo? Ah, Augusto, aquele que me ama obedecerá a minha palavra. Sabe, o meu Pai, Ele também amará você. E nós viremos a você, Augusto, e faremos em você morada. Augusto, que bênção, Deus falou isso com você. Não, Ele está falando para você. Como é teu nome? Fala, como é teu nome? Alguém aqui quer ter uma experiência como essa? Deixa eu ouvir teu nome. Como é teu nome? Fala mais alto. Jesus, eu quero. Se não quiser, eu quero. Você quer? Alguém me convença de que você quer, querido. Augusto! Você acha que é com essa atitude que Jesus vai te chamar para revelar a coisa mais íntima do coração dele? Vai não. Vai não. Tem que haver fogo no coração. Tem que haver intensidade. Tem que ser capaz de abrir mão de todas as coisas e de deixar tudo para trás. Esses são que o amam verdadeiramente. Muitos vão amar aquilo que podem construir em cima dos seus princípios. Muitos vão buscá-lo por causa de Mateus 7. Para ter uma família linda, para ter um negócio próspero, para ter um ministério poderoso. Mas outros
vão amá-lo porque não tem mais para onde ir, porque não tem mais para onde voltar, porque descobriram que as palavras que ele fala não vão encontrar em nenhum outro lugar. Para esses, Jesus respondeu dizendo a Judas: Augusto, é Deus, Priscila, João, José, Maria, Pedro. Mais alguém aqui quer? Você está sussurrando por quê, Gisele? Como é teu nome? Hã? Não ouvi? Renan. Versículo 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, elas não são minhas, são de meu Pai que me enviou. 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas estas coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Versículo 27. Vamos ler juntos. Deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Queridos, guarda isso no teu coração. Presta bem atenção. Há uma linha que separa dois grupos de pessoas: o mundo e os amigos. E esse mundo, eu não estou falando do mundo lá fora, eu estou falando do mundo aqui dentro, a multidão. Aonde a palavra de Deus for pregada, sempre haverá uma multidão. Porque não são os pregadores, mas a palavra que transcende o pregador, ela é poderosa para realizar, cumprir, convencer, converter. Sempre vai haver uma multidão para ouvir uma pregação. Sempre vai haver uma multidão carente, necessitada, precisando de respostas, de soluções, com problemas, com doenças, com enfermidades, com dificuldades. E Jesus sempre vai dizer: venham a mim os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei. E Ele vai dizer: se você quiser fazer e construir da maneira certa, eu vou te ensinar. Escuta as minhas palavras e pratica. Mas no meio dessa multidão, vai ter um grupo de pessoas que enquanto caminha com Ele, vai ser provado em seu coração, vai ser testado em seu coração. De repente você leu aqui Mateus 7 e construiu uma casa linda. Vamos chamar essa casa, sei lá, o teu negócio. Você fez tudo certinho. Você ouviu a mensagem, você foi fiel no seu dízimo, na sua oferta. Você nunca sonegou impostos, você sempre foi honesto. Você colocou os irmãos da igreja para trabalhar no seu negócio. Você nunca faltou um culto. Você fez tudo direitinho, encontrou todos os princípios bíblicos, tudo que Jesus ensinava, tudo que Ele pregava, e você aplicou naquilo. E você se tornou um homem bem-sucedido. E ainda deu glória a Deus. Ainda deu testemunho para que outros se levantassem igual a você. E o Senhor se alegrou porque você construiu sobre a rocha. De repente é a tua família linda, perfeita. Teus filhos são incríveis, cheios do Espírito Santo. Tua filha foi batizada ao Espírito Santo por 10 anos. Teu filho com 9 anos já impõe a mão para o povo ser curado. Sintonia entre marido e mulher perfeita. Palavra profética todo dia na sua casa. De repente a sua família é aquele lugar onde é aquela Betânia. Ou é um ministério. Você tem um chamado, um dom que Deus confiou a você, para cumprir e realizar algo, um propósito. E você foi fiel, dedicou, jejuou, orou, cumpriu, realizou, fez tudo o que Jesus ensinou, praticou e prosperou.
e se tornou um homem, uma mulher reconhecido pelo seu dom. Mas sabe o que acontece lá em João 14? Não tem casa. João 14 não fala nada a respeito dos homens. Não há casa para construir. Não há nada para realizar. Quando eu olho esse texto de João 14 que nós lemos, se eu pudesse desenhar, a sensação que eu tenho é que Jesus, ele trouxe os seus discípulos e disse assim: eu quero revelar algo para vocês que eu ainda não falei para ninguém. Tem algo íntimo do meu coração, é um segredo e eu só vou contar para vocês. E ele disse assim: muitos estão me ouvindo e estão praticando o que eu estou fazendo, estes vão prosperar. Mas vocês aprenderam a me amar. Porque vocês tinham casa e as deixaram. Tinham família e deixaram para trás. Tinham negócios e deixaram para trás. Vocês tinham construído e teriam prosperado, mas vocês deixaram tudo para me seguir. Vocês me amaram. E sabe o que eu tenho para os que me amam? E a sensação que eu tenho é que ele abriu uma porta. E quando ele abriu uma porta, havia uma mesa posta. E nessa mesa estava o Pai e o Espírito. E ele entrou e sentou nessa mesa. E ele disse: venham, sentem-se à mesa conosco, porque eu sou um com o Pai, e o Pai é um comigo. Só que vocês agora se tornaram um comigo, e vocês estão em mim e eu estou em vocês. E vocês conhecerão uma mesa somente para os amigos íntimos. E nessa mesa está o Pai e está o Espírito. E foi nesse dia em que o Senhor apresentou o Espírito Santo para os seus discípulos. E Ele disse: tudo aquilo que eu tenho no Pai hoje, vocês também têm. Porque o Pai hoje viverá em vocês, assim como Ele vive em mim. Uma mesa com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Se você ler esse texto com atenção, deve haver 1 milhão de revelações aqui. Certamente outros dirão coisas tão interessantes. Mas, se você ler esse texto com atenção, você vai encontrar apenas 4 personagens. Diga comigo: o Pai, o Filho, o Espírito e eu, Jesus, Augusto, profeticamente. E os discípulos. E a sensação que eu tenho é como se, enquanto Jesus explicava esse texto, Ele costurava os corações. Porque Ele repetiu 3 vezes: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aí depois Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E depois Ele disse outra vez. E Ele iria costurando os corações. E Ele queria deixar muito claro que aquela era uma aliança de intimidade que só alguns teriam. Aqueles que o amavam genuinamente. E os primeiros que experimentaram isso foram os seus discípulos. Aqueles que suportaram até o fim, que caminharam com Ele. Mas essa porta se abriu e nunca mais fechou. Nunca mais fechou. Há uma linha. Você pode estar construindo a sua vida em Mateus 7 e é necessário que esteja. Porque tudo aquilo que você fizer na vida é necessário que esteja alicerçado na rocha. Mas não faça do seu sucesso, da sua performance, a sua satisfação. Porque é uma mesa onde, para entrar nessa sala e sentar à mesa, é necessário que tudo aquilo que você construiu e tudo aquilo que você alcançou fique do lado de fora. Augusto, de onde você tirou isso? Da Bíblia? Você nunca leu?
Eu quero lhe mostrar algo. Se você puder, volte um pouquinho, Mateus 26, 39. Você vai ler um texto, um versículo apenas, que passa em um lugar chamado Getsemane. Quem sabe o que é? Talvez um dos dias mais difíceis que Jesus enfrentou na sua alma. Mateus 26, 39. Vamos ler a partir do 38. Quem está falando isso é Jesus. E ele disse assim: disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Antes de ler o próximo, nós sabemos que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. E por ser 100% homem, significava que ele tinha os mesmos conflitos que nós também temos em nossa alma. A minha alma está profundamente triste, abatida, em aflição. E no versículo 39, ele começa a fazer uma oração. E quando você começa a ler esse texto, parece que vai tudo por água abaixo. E ele diz assim, a Bíblia diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, e ele orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? O que você acha que ele estava pedindo para mudar o roteiro? Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que havia uma cruz no seu caminho, que sangue precisava ser derramado, que um sacrifício precisava ser feito. E ele sabia quem era o cordeiro. Era ele. Se for possível, afasta de mim esse cálice. E quem foi que gritou esse começo da oração? Foi a alma dele. Mas um homem que conhece a mesa do Pai, que senta à mesa com o Pai, que come com o Pai, que olha nos olhos do Pai, que recebe as suas instruções do Pai, que vive por causa das palavras que o Pai disse, que só faz o que o Pai disse, que só vai onde o Pai mandou ele ir, que só realiza o que o Pai mandou realizar. O homem que ama o Pai mais do que qualquer outra coisa. Aí ele conclui a oração dizendo: 39, né? Achei. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você sabe o que significa esta simples frase? Ele entregou tudo. Esta frase significa que todo o ministério que ele construiu nos últimos 3 anos, que todos os amigos que ele fez nos últimos 3 anos, que toda a mensagem que ele proclamou nos últimos 3 anos, que todas as cidades que ele visitou nos últimos 3 anos, ficariam para a história, porque ele estava se entregando por completo. Ele estava dizendo: tudo que foi feito não tem valor se a tua vontade não se cumprir. Talvez na mente de Jesus ele poderia imaginar inúmeros cenários, outras maneiras de realizar. A alma dele, se for parecida com a minha, eu tinha acordado naquele dia planejando 300 maneiras diferentes de como salvar o mundo. Eu sou melancólico, eu sempre tenho um plano debaixo da manga. Mas Jesus disse: não importa o que eu acho, nem o que eu penso, que seja feita a tua vontade. E tudo o que eu penso e tudo o que eu acho caiam por terra e fiquem para trás. Não servem. E ali ele se entregou. E ali ele fez uma escolha. E com esse exemplo,
nós vivemos hoje. Porque sabe uma coisa? Ninguém entra naquela sala para sentar à mesa com o Pai, com o Filho e com o Espírito, se não estiver também disposto a fazer a mesma oração que Jesus fez. Eu dou tudo. Obediência total. Aqui não é nada meu, não tem nada meu, não tem nada para mim. Não há nada que importe para mim que seja mais valioso do que o que importa para ti. É necessário entregar tudo. Uma das coisas que eu tenho falado para os irmãos em Campina é: nós precisamos deixar de negociar. Eu queria ler um último texto. João capítulo 6, versículo 67, 68. Em João 6, Jesus ele vinha de vários momentos de sinais, de maravilhas, de curas e de manifestação do poder de Deus. E ele tinha realizado a primeira multiplicação dos pães e peixes. E o que é interessante, como eu falei no início, onde tem uma palavra sendo pregada, onde tem um milagre acontecendo, o que é que tem? Muita gente. Multidões. Eu vejo multidões aqui. E a maioria dessas pessoas seguiam Jesus por causa das coisas que ele fazia. Mas Jesus sempre vai testar o nosso coração. Ele sempre vai testar o teu coração. Ele sempre vai conferir se aquilo que você pensa é maior do que o que ele quer. Se a tua teologia é mais importante do que o propósito que ele tem para você. Se o teu pensamento é mais alto do que o dele. Se o teu negócio é mais valioso. Se a tua casa ou a tua construção ou o teu ministério são tão fortes na tua vida que você é capaz de negociar algumas palavras que ele tem para você. Sabe quando foi que isso aconteceu? Em determinado momento ele trouxe para aqueles homens, havia uma multidão, um discurso forte. Principalmente para o judeu, aquilo ali não fazia sentido na cabeça dele. A teologia do judeu não cabia aquilo ali. E ele disse assim: vocês vão ter que comer da minha carne, beber do meu sangue, senão não vai ter parte em mim. E o judeu: mas como é que eu vou comer da tua carne, beber do teu sangue? Você está louco? Pode não. Moisés disse que não, minha teologia não cabe isso aqui, e agora? E eles disseram: é muito dura a tua palavra. Espera aí, Jesus tinha curado pessoas, expulsado demônios, multiplicou pão, multiplicou peixes, pregou de uma forma que o coração daqueles homens ficou aquecido. Muitas vezes Jesus manifestou a presença do Pai no meio daquele povo, e o povo seguiu Jesus, amava aquelas reuniões, amava a manifestação do Espírito Santo, amava os sinais. Sabe quando o cadeirante se levantava, glória a Deus, botava no Instagram. Quantas vezes nós celebramos as coisas que se manifestam no ambiente em que nós estamos? E havia uma multidão, porque o ambiente onde Jesus estava era um ambiente de manifestação da presença de Deus, da glória de Deus, dos sinais de Deus. Mas conhecendo o coração do homem, Jesus provou aqueles homens. E o mesmo homem que realizava sinais e maravilhas, e curava e multiplicava pães e trazia palavras de sabedoria, este mesmo homem que claramente representava o reino de Deus, trouxe uma palavra que confrontou o coração daqueles outros. E sabe o que foi que aconteceu? Vamos ler a partir do 66. 6:66. Daquela hora em diante,
muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Diga comigo, discípulos. Sabe por que eram discípulos? Caminhavam com ele, se sentavam para ouvi-lo, aprenderam as suas palavras. Muitos desses foram até enviados por Jesus, 2 a 2, para visitar, evangelizar e realizar sinais. Eles oraram, pregaram. Muitos já repetiam o que Jesus fazia. Mas a Bíblia diz que muitos deles voltaram atrás e deixaram de segui-los. E Jesus olhou para os seus 12 e perguntou: e vocês? Vocês também querem ir embora? Ele perguntou para a multidão. Tinha uma multidão lá. Mas a Bíblia diz que muitos discípulos deixaram. Alguns devem ter ficado por lá, mas ele olhou para os 12, os amigos, os íntimos, os que tinham os corações entrelaçados. Ele disse: vocês vão ou vocês ficam? E a resposta de João, ela tem sido inspiração para mim muitas vezes. A resposta de Pedro, na verdade, 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E a sensação que eu tenho é que Pedro, ele havia cruzado uma linha. E quando ele cruzou essa linha, ele não tinha mais passado, ele não tinha mais construído nada, ele não tinha mais história. Ele disse: não há nada lá atrás que valha mais do que o que está diante de mim. Não há ninguém lá fora que seja tão importante para mim do que quem está diante de mim. Não há nenhuma voz que eu quero ouvir além da tua, e não há nenhuma presença que eu quero visitar além da tua. Nenhuma palavra me faz queimar e arder como a tua. Eu não tenho para onde voltar, eu não tenho mais o que negociar. A minha vida é estar aos teus pés e olhar para a direita, para a esquerda ou para trás. Para mim é nada. Eu quero a vida eterna, eu quero andar contigo, eu quero entrar naquela sala, eu quero conhecer o meu Pai, eu quero conhecer o meu Deus. Eu quero que a minha vida se misture com a tua, se entrelace com a tua. Habita em meu coração e eu quero estar no teu. Eu quero conhecer o Pai através de ti. Vem e faz morada em mim. Há uma linha necessária. Todos vão ouvir a palavra e vão ouvir a mensagem de salvação. Muitos serão salvos, mas alguns cruzarão a linha. Esses que cruzaram a linha, eles não têm mais negócios, eles não têm mais casa, sabe? Não tem mais história para contar. Teu negócio não vale nada dentro daquela mesa. Os sinais que você já realizou, as palavras ungidas e maravilhosas que você já liberou, valem nada. Naquele ambiente só tem 4 personagens: o Pai, o Filho, o Espírito e eu. O lugar dos amigos que Ele revela para os que jogam para trás o seu passado. Augusto, é só isso? É simples assim o Evangelho? Talvez não. Talvez a partir daqui Ele queira construir a história dele e já não vai ser mais a sua. Talvez Ele comece a te chamar para edificar a casa dele e aí já não vai ser mais a sua. O ministério dele já não é mais o teu, o chamado que Ele tem para você e não o que você sonhou a vida toda.
De repente a família ministerial que Ele desenhou para você é diferente da que você se preparou a vida inteira. E você vai ter que mudar de rumo, mudar de rota. O conhecimento que você passou anos adquirindo, construindo e elaborando. O que será que Ele quer fazer com a tua vida? A questão é, para ultrapassar essa linha, tem que ser como Pedro. E eu vou para onde? E quem eu sou sem ti? Não sobra nada. Se o Senhor sair, o que resta de mim? O que sobra de mim? Eu não sei mais fazer nada. Falar do pastor Nilson pela terceira vez. Foi bom ontem. Ele falou algo tão precioso. Ele disse assim: Eu vivo hoje por uma palavra profética. E ele falou algo que queimava em meu coração, mas que o momento na caminhada em que ele está é o momento onde eu tenho que beber do que ele fala, porque eu estou no começo de uma caminhada, ele está lá na frente. A Bíblia diz, Provérbios diz que até um tolo passa por sábio quando fica calado. Fiquei caladinho. Mas ele disse assim: eu vivo a minha vida por uma palavra profética. Isso quer dizer que eu gasto o meu dinheiro baseado numa palavra profética. Eu moro na cidade em que eu moro por causa de uma palavra profética. Eu instruo os meus filhos por causa da palavra profética que eu tenho. O meu ministério caminha na direção da palavra profética que Deus me deu. Tudo o que eu faço, as minhas prioridades, as viagens que eu faço e tudo em minha vida tem a ver com a palavra profética que Deus me deu. E palavra profética aponta para frente ou para trás? Isso quer dizer que é muito possível e provável que para andar na direção de uma palavra profética, às vezes a preparação que você fez aqui atrás nem vai ser útil. Pode ser, certamente Deus vai usar de alguma maneira, mas ela não pode ser teu alicerce, teu fundamento, sabe? Porque Jesus vai testar o teu coração. Vai chegar o dia, vai chegar a hora em que no meio de uma multidão, no meio de uma multidão, Ele vai perguntar: quem é Renan? Tem outro aqui, é? Quem é Renan? Renan. E você? Você também vai com eles? Você também vai voltar atrás, vai desistir? Em algum momento da tua vida, Jesus vai liberar na sua direção algo que vai confrontar aquilo que é mais precioso para você, aquilo que mais importa, aquilo que você mais investiu. Ele não quer muitas vezes nem tirar isso de você, mas Ele quer saber: o teu coração pertence a quem? A quem pertence o teu coração? E Ele diz: aquele que me ama. Gente, quem ama Jesus é louco. Quem ama Jesus faz orações loucas. Quem mais pode cantar uma música dizendo assim: se tiver que morrer, que seja agora? Quem mais canta pedindo para morrer? Só a gente, só os crentes. E nem todos. Quem ama Jesus faz orações perigosas. Quem ama Jesus deixa o seu destino não à deriva, mas nas mãos daquele que conhece todas as coisas. Quem ama Jesus se sente seguro nele. Quem ama Jesus não segue homens, segue Ele. Ou segue o homem, o Filho. Quem ama Jesus não negocia, não coloca na balança, não olha para trás e diz: deixa eu ver se vale a pena. Talvez hoje não estou pronto. Ei, acorda.
Renan, eu não sei quando é que Ele vai te chamar de novo, mas Ele está te chamando hoje, cara, para uma experiência única, profunda e verdadeira. A oração mais perigosa da tua vida talvez tenha que ser hoje. O teu coração queima por quem? Eu acredito que uma vez que aqueles homens, os discípulos, os 12, eles permaneceram naquele dia. Quando Jesus perguntou: e vocês vão embora? Não, a gente não sai daqui. E como em João 6, ei, deixa eu te contar, eu encontrei paixão no teu coração, eu encontrei amor no teu coração. Você permaneceu, você ficou, você não negociou, você teve coragem de entregar tudo, obediência total. Deixa eu te mostrar o que eu tenho para você. Eu sou um com o Pai, mas você é um comigo. Vem e entra nos lugares que eu entro, acessa os lugares que eu acesso, escuta a voz que eu escuto e conhece aquele a quem eu conheço. Eu estou te revelando o Pai. Assim como o Pai me revelou a você um dia, eu agora te revelo o Pai. E o Espírito Santo vai te ajudar a conduzir esta caminhada. Agora o que você vai construir não é mais em seu nome, não é mais o que você quer, deseja, sonhou e planejou. Agora tem a ver com propósito, agora é profético, agora tem a ver com um chamado, agora tem a ver com um reino. Agora foi o Pai quem mandou, foi o Pai quem disse: vai! Aí você vai. E esse é o melhor fundamento. Queridos, não há uma oração ou nenhum homem na terra que pode colocar a mão sobre a sua cabeça e fazer você cruzar uma linha como essa. A linha da multidão para a linha do eu, dos amigos. Essa é uma escolha, uma decisão e uma chama que arde no teu coração. E uma caminhada e uma trajetória com Jesus. É Ele quem revela o Pai. Mas tudo parte de uma escolha. Eu quero. Eu quero. Não há nada em mim que tenha valor sem Ti. Eu queria sondar o seu coração nesta noite. Na verdade, não eu, mas o Espírito está sondando. No começo do culto, a sensação que eu tinha era que o Espírito estava passeando no meio da igreja, no meio da multidão, porque haviam alguns que entenderiam essa mensagem. Eu não sei quantos e nem sei quem. Esse é um assunto seu e do Senhor. Mas a sensação que eu tinha era que algumas pessoas precisavam ser ativadas hoje para sair do nível de multidão e entrar no nível de intimidade, amigo, uma mesa íntima com o Pai. Quando isso acontece, a igreja deixa de ser um evento e aqui passa a ser um ambiente. E esse ambiente nem é só aqui, ele vai onde você está. Essa mesa, ela não é servida aqui, ela é servida onde você estiver. Eu viverei nele, Jesus disse, e ele viverá, e nós viveremos em vocês. Em vocês. Eu queria te convidar nesta hora para você fazer uma oração simples e espontânea. Se você se sente nesta noite num ponto de decisão, num cara a cara, como Jesus confrontou os discípulos naquele dia e perguntou: e aí, vocês vão com a multidão?
Ou vocês têm coragem de seguir comigo? Não vai ser fácil andar comigo, mas vai ser único. Algumas pessoas precisam ter a coragem de dar passos ministeriais na sua vida, de se posicionar de uma maneira mais profunda e intensa. Tem algumas pessoas que ainda estão negociando o seu chamado por causa de pecados que o prendem. Alguns estão negociando porque acham que não são preparados, ou porque têm outros planos. Às vezes porque nem se sentem valorizados, porque pensam que é sobre você. E o Senhor está sondando o teu coração. Nesta noite, Ele chama o teu nome. Ele pergunta: qual é o lado da linha que você quer andar? Você quer ser uma pessoa que vai andar nas multidões? Ou a tua vida deixa hoje de ser preciosa, para que você conheça a intimidade que eu tenho para você? Se você puder, fica de pé. Há muitas pessoas aqui que sempre esperam por uma imposição de mãos, e talvez medem a sua experiência por quem colocou a mão na sua cabeça. Essa experiência não é transmitida por homens. Há um amor sendo despertado no seu coração. Eu pedi para você repetir o seu nome algumas vezes, e eu vi que vocês timidamente disseram. Você tem a oportunidade, queridos. Você precisa ser intenso. Você precisa dizer para a sua alma com clareza qual é a escolha e a decisão que você fez para a sua vida. A sua alma pode estar cansada e aflita, com medo e sobrecarregada, mas você precisa dizer: contudo, seja feita a tua vontade. Eu me lanço. Eu não tenho para onde voltar e nem para onde ir.